Bom, depois vem um elemento que também tem a ver com esse declínio intelectual, que é a perca da noção do valor intrínseco do trabalho. As gerações mais novas, elas não tiveram contato com elementos que fizessem elas perceberem o valor que o trabalho tem sem estar ligado à moeda, sem estar ligado ao dinheiro, né? O valor real, intrínseco do trabalho. Essa geração vê o trabalho como uma maneira de ganhar dinheiro apenas. Elas não conseguem compreender como o trabalho dela é importante no mecanismo de colaboração da humanidade, né? Então eu costumo, para a gente entender como que é esse ponto aqui do, do valor intrínseco do trabalho, eu costumo citar a história do macarrão, né? A história do macarrão, sempre que você pergunta para uma pessoa, fala como que esse macarrão chegou na sua mesa. Imagina que a pessoa está comendo um macarrão e você fala, me conta a história de como esse macarrão chegou aí. Provavelmente essa pessoa vai te falar assim, olha, alguém plantou o trigo, vendeu para a indústria de macarrão fez o macarrão e vendeu no mercado, eu fui lá e comprei. Tá errado? Não tá. Mas a verdadeira história de como esse macarrão chegou aí é muito mais complexa, né? Lá quando nem existia papel, né, alguém descobriu o trigo. E essa pessoa teve que testar de diversas formas fazer o trigo, macerar o trigo, mastigar o trigo, até que ela descobriu que macerando e fazendo uma farinha, ela conseguia juntar água e aquilo criava uma massa, né? Aí veja que eu tô pulando gigantescos tempos históricos aqui para poder resumir essa história, né? Aí um dia na Idade Média descobriram que se assasse, então, se misturasse com água e colocasse no fogo, virava uma massinha, né? E aí depois de um tempo descobriram que se você mexesse com a mão, então aquele pão ficava maior porque fermentava, né? Mas ninguém sabia que era por causa disso. Simplesmente quando fazia com a mão, né? E sujava um pouco, o negócio fermentava. Vamos imaginar que seja assim, né? E aí, só que para essa pessoa descobrir isso, ela precisou plantar o trigo na Idade Média. Para ela plantar o trigo, ela precisou arar a terra. Para arar a terra, ela precisou de um arador. Um arador que precisou ser feito por um artesão, que precisou de uma madeira cortada por um lenhador, que trouxe a madeira até o artesão. O artesão então usou essa madeira para fazer o arado. E ele também precisou do ferro que foi retirado de uma mina. Esse ferro então foi fundido, derretido num ferreiro, que fez o formato das peças de ferro do arador, mandou pro artesão que estava fazendo o arado, e esse cara juntou então as partes de madeira com a parte de ferro e depois vendeu ou trocou esse arado com a pessoa que estava produzindo o trigo. E aí essa pessoa precisou arar a terra, precisou plantar a semente, ela precisou regar todos os dias lá essa semente, porque não existia o regador, né, que ficava cuspindo água na plantação. Então veja, tudo isso precisou ser feito. E depois vamos dar um salto então, né, da Idade Média para a Idade Moderna. Então hoje em dia tem o produtor com todas as tecnologias que planta o trigo, vende o trigo e a empresa faz o macarrão. Tudo bem. Mas esse produtor só consegue fazer isso hoje porque lá na Idade Média o cara macerava o trigo na mão e a mulher dele descobriu que se botasse água virava uma massa e que se mexia com a mão, o pão crescia. Tá entendendo? E aí ela descobriu então o trigo e aí ela falou: ah, disso aqui dá para fazer um, um cordãozinho e aí veio o macarrão, por exemplo. E essa indústria, hoje em dia, para que esse macarrão chegue até ela, precisou de um caminhoneiro. Esse caminhoneiro precisou de outras milhares de pessoas que construíram as rodas do caminhão, o motor do caminhão, que construíram a carroceria do caminhão. Essa para carregar esse caminhão, ele precisou de gente para ajudar ele a botar os sacas de trigo lá dentro.
Por que que a gente conta essa história, que é a história do macarrão? Não vou terminar ela aqui porque, né, ela é infinita, se você quiser praticamente, né? Não é infinita por definição, mas é muito difícil você conseguir lembrar de todos os elementos porque você não consegue ligar tudo uma vez que você não estava lá historicamente naquele tempo, né? Mas por que que eu gosto dessa história? Porque que ela explica basicamente a história do trabalho humano, ou seja, para um macarrão chegar na sua mesa hoje, milhares de vidas contribuíram com o seu trabalho, o seu intelecto e as suas descobertas até que isso chegasse na sua mesa. Em cada macarrão que você come, tem, entre aspas, o sangue e o tempo de milhares de vidas que contribuíram para aquilo chegar até você. E isso só foi possível porque elas trabalharam. Elas desenvolveram alguma ação produtiva para conseguir o seu sustento. Então, essa noção do valor intrínseco, que o meu trabalho não só me dá dinheiro, mas ele cria um valor para que a vida de outras pessoas seja mais confortável. Por exemplo, eu tenho empresa de secretariado remoto. O trabalho nosso, das minhas secretárias, o meu trabalho nessa empresa, cria um mundo onde a vida do meu cliente é mais confortável. Porque se não tivesse eu, talvez o meu próprio cliente teria que atender todos os clientes dele no WhatsApp. E isso seria muito mais caótico do que existindo o meu trabalho. Né? Então há um valor de colaboração humana intrínseco ao trabalho. E essa geração ela perdeu essa noção. Por que que ela perdeu? Sobretudo porque os trabalhos hoje em dia eles são muito virtualizados. Na Idade Média, por exemplo, era muito difícil que uma pessoa não tivesse a noção desse valor do trabalho dela. Por quê? Porque se o ferreiro, vamos pegar o ferreiro fazia uma faca e ele vendia essa faca. Imediatamente ele sabia que o valor do trabalho dele é porque a pessoa do que está comprando a faca dele precisava da faca para desossar um boi, por exemplo. Né? O cara ia lá, eu preciso de uma faca que consiga desossar bem e tal. E o ferreiro então produzia isso. Ou seja, o contato de quem produziu aquele trabalho, aquele item, no exemplo aqui a faca, com o objetivo final era muito perto, porque a pessoa que chegava para comprar o item era já a pessoa que tinha o objetivo final com aquilo. E esse objetivo ele era muito mais simples, ele era físico, ele era material, né? Então a pessoa ia lá comprar a faca para desossar o boi. Não tem como o ferreiro não perceber o valor que o trabalho dele tem, tá entendendo? Porque todo dia tem gente chegando lá precisando da faca e ele sabe para o que vai ser usado. Hoje em dia, os trabalhos eles estão muito virtuais. Então, em muitos trabalhos você nem sabe, nem conhece o cliente do outro lado, né? Muitos dos trabalhos você não desenvolve uma ação manual, você está na frente de um computador fazendo uma coisa num ambiente virtual, né? E com isso em muitos dos trabalhos você não tem a visão de qual que é o objetivo final de quem contratou aquele trabalho. Você só sabe que você tem que fazer tal coisa porque essa é a função, né? Então essa fragmentação do trabalho, né? E essa virtualização do trabalho faz com que as pessoas não consigam, de maneira intuitiva, perceber o valor intrínseco do que elas estão fazendo. O valor colaborativo para a humanidade do que ela está executando. Né? Então, essa geração ela também tem esse fator que acaba afetando, né, a maneira como ela percebe então o valor do trabalho, e o trabalho vira para ela só um meio de obtenção de dinheiro, basicamente. Ela não consegue enxergar essa parte imaterial do trabalho, né, essa colaboração humana que acontece.